Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que você também pode conferir na Rádio Assembleia e pelos nossos canais via internet, também pelo YouTube. O programa Perspectiva, ele está trazendo os impactos da Covid-19 nos mais diversos segmentos e essa é mais uma edição especial do programa, onde nós vamos contar com a participação de outros jornalistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para fazerem comentários e também deixarem suas opiniões e suas dicas para você que nos assiste. Vou apresentar então os nossos entrevistados dessa edição do Perspectiva Debate, pelo site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente vai conversar com a jornalista Ana Maria Assis. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Olá, Lívia, olá a todos. E eu também vou desejar as boas-vindas para o jornalista da TV Assembleia, o Kleber Claios. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigada aí pela sua participação. Obrigado, Lívia. E a gente vai debater um tema super interessante, né? Então é super gostoso poder participar disso também. Sim, nós estamos acompanhando o dia a dia da pandemia, até pelo ofício como jornalistas e também podendo trazer opiniões, agregar discussões sobre essa questão do novo normal, já que essa virou uma expressão bastante comum agora. E eu vou primeiro perguntar para a Ana Maria o que mudou em relação a esses hábitos e o que a partir de agora realmente nesse comportamento da população você acredita que passa a ser adotado por você e também pelas outras pessoas? O que mudou nessa sua rotina? Eu acho que mudou, assim, para mim, a questão de ficar mais em casa, né? Eu optei pelo distanciamento, até por conta dos trabalhos que eu faço, tanto na Assembleia quanto fora, né, como advogada. Esses trabalhos, eles podem ser realizados de forma eletrônica. Várias mudanças aconteceram. Por exemplo, na Justiça Federal, você pode se registrar para protocolar uma petição, você pode fazer isso de casa. Antes você tinha que ir lá pessoalmente para fazer esse registro. Então, algumas alternativas foram criadas em relação ao trabalho em si, né? Então, eu tenho trabalhado muito mais em casa. E a relação dos hábitos de higiene, né, Lívia? Nós mudamos muita coisa aqui em casa em relação a isso, porque nós temos que higienizar as compras, né? Temos que cuidar mais da higienização das mãos, evitar pegar no olho quando a gente sai, uso da máscara. Então, tudo isso mudou. Se vai continuar, eu acredito que algumas coisas, como o uso da máscara, né? Ninguém quer continuar. Mas outras coisas nós acreditamos que isso vai fazer parte da nossa vida, como lavar mais as mãos, talvez o hábito de higienizar as compras também, né? Eu acredito que isso previne outras doenças também. Então, são algumas atitudes que a gente pode continuar, né? E, Kleber, em relação a esses novos hábitos, o que você acha que mudou mais drasticamente na rotina e que, de repente, vai continuar a partir de agora, independente de uma descoberta de uma vacina, de um medicamento bastante eficaz aí para o vírus? Então, é interessante quando a gente pensa que, por exemplo, quando a gente já teve casos de outras síndromes respiratórias, havia esse pedido para se colocar nos ambientes públicos o álcool em gel. Hoje a gente está vendo o álcool em gel em todos os lugares. Ninguém mais, por exemplo, hoje sai de casa, tem pelo menos um frasco que seja simples de álcool em gel, álcool 70 aí para fazer a higiene das mãos. É interessante que os novos hábitos vão sendo incorporados à medida de que as pessoas também começam a prestar atenção. Olha, se eu não me cuidar, e eu estou sujeito, obviamente, aí a acabar, né, sendo impactado, querendo ou não, a gente tem essa perspectiva de que, de uma forma ou outra, todos acabaremos sendo impactados, né, pela Covid-19 de alguma forma. Mas se nós adotamos algum tipo de medida preventiva, é importante porque, querendo ou não, é o seu próprio cuidado de saúde e também com as pessoas que você ama, né? Então, assim, muitas empresas deixaram aí as gestantes, os idosos, irem para casa, trabalharem à distância. É um novo processo. Muita gente não trabalhava em home office, não tinha essa experiência. Essa experiência é um tanto quanto nova. Todo mundo teve que se adaptar. No trabalho, por exemplo, aí a gente também está se adaptando, tanto que nós estamos em casa participando do programa, né?
Claro que a gente também tem os momentos que nós estamos presencialmente na Assembleia Legislativa, mas, assim, são novas adaptações na nossa rotina. Eu acredito que alguns desses hábitos fiquem. É interessante quando a gente olha, por exemplo, os orientais, né? Principalmente ali nos países asiáticos, a gente tem muito essa questão de, ao entrar dentro de casa, você tira os sapatos que você andou na rua. Nós começamos a adotar isso também, né? Fazendo a higiene do calçado, do solado. Produtos de limpeza também se tornaram quase que uma conversa, né, do dia a dia. Antes, muita gente batia papo, principalmente quem são de prédio, sobre clima. Hoje as pessoas falam sobre prevenção, né? É interessante quando você vai vendo essas mudanças. Sim. E alguns hábitos que são de fora daqui do Brasil sendo incorporados. A gente tem, por exemplo, a questão das máscaras, né? A Ana falou, realmente, tem máscara que é super desconfortável. Com o tempo, todos nós acabamos nos adaptando a essa realidade. E, Kleber, você tocou num assunto até muito importante. Eu ia tocar nessa questão das máscaras agora, porque também foi incutido esse novo hábito. A questão do álcool, eu me lembro que quando a pandemia estava na China e tinha essa expectativa, né, já tinha contaminados na Europa e vinha para o Brasil, aqui a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já tinha votado essa obrigatoriedade do dispenser de álcool em gel, que eu nem sei por que deixou de ser utilizado nos locais públicos naquela época do H1N1, que nós vivemos um momento em que a conscientização a respeito da higiene estava muito em alta. Só que a máscara, ela vem assim ainda como uma questão para agregar um hábito de você ter o tempo inteiro algo no seu rosto, né? Muitas pessoas trabalhando no comércio ali com a máscara. E como é que vocês agem no dia a dia para primeiro, né, se protegerem e depois manterem essas máscaras mais limpas? Vocês utilizam mais descartáveis, mais de pano? Conta para mim como é que foi mais ou menos essa adaptação aí na rotina de vocês. Eu utilizo mais a de tecido. E aqui a gente deixa de molho, porque eu vi na internet, porque hoje a gente tudo procura no Google como que faz isso, né? E ainda mais agora com tantas novidades. Então a gente deixa um tempo de molho a máscara no desinfetante. A primeira vez que eu deixei as coloridas misturadas com outras e manchou tudo. Então tem umas máscaras nossas que ficaram todas manchadas. Então a gente deixa separada por cor. E depois a gente lava no sabão mesmo na mão e depois deixa secando. É interessante que, assim, tá todo mundo se adaptando, né, nesse processo. Porque a máscara, a gente tem a questão da higiene, né? E tem a questão de que hoje você vai adquirindo a máscara de acordo com o conforto, né, que ela vai te trazendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uns exemplos que eu separei. A gente tem agora umas que são com corte a laser, né? São bem populares, tem gente que está usando, enfim... É um tecido mais próximo do neoprene, então já te traz um conforto um pouco melhor, porque não prende tanto na orelha. Aí você tem, por exemplo, as máscaras 3D. O interessante disso é que movimentou um mercado que, de certa forma, a gente quase não via, que é o mercado, por exemplo, das costureiras, né? Muita gente acabou indo também para tentar trazer essas soluções para a gente, né, no dia a dia. Então, tem a máscara 3D, que ela vai encaixar de um jeito diferente. Encaixa aqui na orelha também, atrás, enfim. E aí a gente tem a indústria, né? E mais especificamente, não necessariamente a indústria, mas as instituições de ensino buscando também alternativas. Então, você tem hoje produtos que estão trazendo, por exemplo, os íons de sais de prata. Eles, no caso, eles trabalham para combater mesmo qualquer tipo de vírus. Então, assim, o próprio tecido, ele já vem com um tratamento diferente para justamente você ter uma proteção maior. Elas são laváveis. Essa empresa, por exemplo, é uma empresa paulista dessa máscara. Eles fizeram essa pesquisa. A gente tem outros, inclusive trabalhos de empresas com cunho social, em que são comunidades, né, onde as costureiras ali se juntam para fazer essa produção de máscaras. E o interessante desses processos é que, assim, todo mundo está tentando buscar soluções para situações do dia a dia, para que todos possamos continuar protegidos. Agora, o uso da máscara só é efetivo se você usa ela corretamente. Sim. Faz a higiene corretamente.
Vocês Como a estavam Ana falando apontou aí. sobre máscara de pano, máscaras tecnológicas. Eu, no começo, no outro Perspectiva Debate, eu trouxe minha coleção de máscaras, né? Todas as cores. E aí eu perdi um pouco a paciência, comprei a descartável mesmo. E de 2 em 2 horas a gente tem que fazer esse esforço. Não que nós vamos ter tempo de estar sempre lavando ou sempre trocando, mas a recomendação é essa, né? De 2 em 2 horas, se possível, trocar a máscara e, se não for possível, tentar mexer, né, com as mãos o mínimo possível com essas máscaras. Agora, falando sobre os hábitos, o brasileiro ele é muito caloroso, é muito carinhoso. Perguntar para a Ana primeiro, como é que fica essa questão do abraço, do aperto de mão, né, do afago no amigo? Você acha que isso também vai ser um hábito que vai se perder com o tempo por conta da pandemia? Então, eu sou uma pessoa que eu cumprimento meio de longe, sabe? Eu não sou desse brasileiro que vai. E eu achei que eu não ia sentir falta. Logo no começo eu falei assim, nossa, que bom. Porque às vezes vem uma pessoa nem te conhece direito, te dá um beijo molhado ali, você fica, ai, sabe? Aí eu achei, só que hoje eu sinto saudade de abraçar. Esses dias eu fui à Assembleia pessoalmente, tem uma grande amiga minha que trabalha em outro setor lá. Eu falei, vou ver essa minha amiga, né? Quando eu vi ela, deu uma vontade de abraçar, mas é claro que eu não abracei. Mas aí eu pensei, nossa, eu gosto sim de abraçar. Então você começa também a valorizar algumas coisas que antes você achava que nem faria falta, né? Eu acho que isso é uma das coisas. Eu acredito, gente, imagina se você, por exemplo, festas, comemorações, imagina você não poder abraçar as pessoas. Eu acredito que isso, depois que a gente tiver uma segurança maior, né, que a gente puder fazer isso com tranquilidade, porque hoje, mesmo que a gente queira quebrar uma regra e abraçar alguém, você abraça lembrando de uma doença. Não é o mesmo abraço de antes. É um abraço mais preocupado com alguma coisa, como se você estivesse fazendo uma coisa errada. E é uma coisa tão bonita, é um gesto de carinho, né? Muitas vezes aí quebra isso, né? Aquela preocupação com a doença, com o contágio. Então, eu acredito que depois que passar também, a gente vai até valorizar mais esses carinhos, essa condição que a gente tinha antes de poder ver as pessoas que a gente ama de pertinho, né? E o Kleber comentou a respeito dos hábitos dos orientais de não entrarem com sapato dentro de casa, deixarem do lado de fora, que é algo assim que parece óbvio, né? Justamente a gente entrando com o sapato sujo da rua em casa, independente do coronavírus, é algo que a gente hoje, para imaginar, é meio estranho. E eles se cumprimentam também de longe, né, Kleber? A gente vê, assim, em seriados, em filmes orientais, o pessoal se cumprimentando de longe, fazendo aquela saudação com o corpo para frente. E você acha que, de repente, com o tempo, isso possa acontecer? Olha, eu acredito que, assim, na questão de cumprimentos, é uma característica muito forte cultural, né, da Ásia, ali em relação a isso, e é uma questão de respeito também, né, pelo próximo, seja pelo cargo, pela idade, ou pela representação mesmo. Agora, uma coisa interessante nesse contexto é que, quando a gente vê essa questão do abraço, do cumprimento, é difícil, porque até você, às vezes, processar, quem é muito de abraço e tal, até você processar o fato de que, não, eu vou ter que me readequar, e é engraçado que, assim, tem gente que vai e faz com a mão, tem gente que vai com o cotovelo, tem gente que vai com o pezinho, aí na hora que você, quando vai cumprimentar a pessoa, você já não sabe qual, vira quase uma aula de dança, né? Porque você chega na pessoa ali e cada um cumprimenta de um jeito diferente. Mas eu acredito que, assim, estamos todos nos adaptando. Talvez a gente não chegue numa dinâmica igual, por exemplo, os orientais, mas, em parte, querendo ou não, algumas coisas a gente está reaprendendo e está trazendo de outras culturas para a gente poder enfrentar esse momento. Essa questão de cumprimento mais à distância, da questão do respeito, já começa a ter uma abrangência diferente, né? Tá todo mundo se tratando de uma forma diferente. Eu acredito que, assim, a gente só não pode perder nossa humanidade nesse processo. Porque... E o respeito, claro, né, pelo próximo. Porque, assim, o uso da máscara é uma questão de respeito. A questão até do cumprimento, de você, às vezes, se fechar, né? Você muito querendo ali abraçar também, mas você se controlar é uma questão de respeito com o outro, da saúde dessa outra pessoa, né?
porque, querendo ou não, você não quer ser responsável por algo que possa ser ruim para ela. Então, assim, a gente está reaprendendo a viver, de certa forma. É um reaprendizado. Quando a gente vê o novo normal, é um normal que não vai voltar ao que era antes. Ainda mais porque dizem que o contágio é com essa troca de fluidos, então é justamente, não é que você não pode abraçar a pessoa, é que a gente fica vulnerável justamente ao suor, à saliva, né? E inevitavelmente a gente pode correr de colocar o dedo no olho, ou coçar o nariz, ou mexer na máscara com a mão infectada num momento que é completamente inocente, que é um momento normal. Pedir para os nossos entrevistados aqui do Perspectiva só um minutinho, porque nós temos também as mudanças de comportamento e de rotina de mais um colega lá da Assembleia Legislativa, o Laureano Secundo, da Rádio Assembleia. Ele vai contar para a gente vai inserir um vídeo agora dele, sobre o que ele está achando, né, desses novos hábitos e da rotina imposta para ele, que também faz parte do grupo de risco. Como é que está a sua vida por aí, hein? Laureano, conta para a gente a respeito dessas mudanças. Preso aqui em casa, né, desde o dia 16 de março, já agora 16 de agosto, chegamos a meio ano. Metade de 2020 já está totalmente dedicada à quarentena, à pandemia do coronavírus, né, da Covid-19. Enfim, mudou muita coisa. E assim, eu que já tenho um certo tempo de estrada, já passei por várias mudanças. Uma delas foi a mudança que eu saí da máquina de escrever e vim para o computador. Então, nesse período eu tive que, agora, só que essa mudança que vem agora é uma mudança bem mais radical, porque é uma mudança de comportamento. Nós temos que lavar as mãos antes de até mesmo de cumprimentar. Deixamos de cumprimentar pessoas, deixamos de abraçar, aquela forma bem brasileira de ser, que era sempre se dar 3 beijinhos, já não pode ser mais. Enfim, a gente chega em casa, tem que usar álcool gel, tem que passar produtos de limpeza em sapato, enfim, é uma situação totalmente diferente e que nós não esperávamos. Mas está aí a realidade e acredito que essa situação vai se tornar cada vez mais rígida. Eu acho que não tem volta ao que era. Nós não vamos, de repente, descobrir a vacina e a gente volta a fazer exatamente do que fazia antes. Até porque já tem aquele certo receio, aquele medo de que as coisas se compliquem, de que volte a acontecer, venha um novo vírus. Enfim, a minha realidade mudou. Eu estou em casa, eu estou fazendo um regime um regime de controle, uma fiscalização maior, e acredito que todo mundo, quem tem, por exemplo, filho em casa, filho pequeno, está vivendo isso aí. E a criançada briga. Eu acho que eles são os grandes fiscalizadores, especialmente aqueles que estão ali na faixa até os 7 anos de idade, ou até os 10 no máximo. Eles chegam em casa já porque recebem a orientação da escola e cobrando os adultos. Mudou, é para valer e não vai ter volta. É a nova realidade que vamos viver daqui para frente. Um abraço. Agradecer, então, o Laureano pela participação aqui no Perspectiva Debate, trazendo o seu ponto de vista sobre, né, as rotinas, né, dos brasileiros, né, como é que está sendo esse dia a dia para ele também, na casa dele, no dia a dia. E aproveitar aqui para os nossos convidados, Ana Maria e o Kleber. Eu estou com uma colinha aqui do meu lado, falando sobre quanto tempo o vírus ele dura em cada superfície. E parece bobeira, né? A gente está cuidando demais da limpeza, do dia a dia, da nossa casa, mas olha só, no aço são 72 horas, no plástico, geralmente a gente pede comida, alguma coisa assim no supermercado, pede comida fora e tem que fazer essa higienização da embalagem 72 horas, no papelão 24 horas, no cobre 4 horas, no alumínio vai de 2 a 8 horas, que são as maçanetas, muitos corrimões e também no banheiro, né, tem os dispensers de descarga, enfim. Os aerossóis ficam
Então, as gotículas de aerossóis vão de 40 metros e duram 2 horas e meia, mais ou menos, né? Até para a prática de exercício físico, as pessoas têm que manter uma distância segura. E vamos falar sobre essa limpeza, essa higiene na casa de vocês. Se mudou até a forma de apertar os botões quando vocês vão entrar num elevador. Então, aqui em casa, quando chega muito livro, eu encomendo livro pela internet, né? E aí vem naquele papelão, assim, do site. E aí, quando vem, eu espero um tempo para abrir aquilo ali. Higienizo a mão com álcool quando pego e espero um tempo. Isso, para mim, é uma tortura, porque eu fico querendo abrir logo, só que a gente não pode. Ou então eu teria que higienizar aquilo ali, mas a gente não tem certeza se está higienizando, tirando tudo corretamente, né? Porque para você abrir, você tem que fazer uma força, esfregar a mão ali naquele papelão. Eu acho que é tão difícil todas essas regras, assim, da gente ter uma certeza absoluta que não esqueceu de nada, mas ainda assim, mesmo dentro de casa, como você disse, a gente pede uma comida, pede alguma coisa e novamente tem que tomar os cuidados, né? No dia a dia a gente acaba se acostumando até com a condição e esquecendo. E, Kleber, como é que tá a rotina aí na sua casa em termos de limpeza de superfícies ou até mesmo quando você sai de casa? O que você fica mais atento? O que ainda passa despercebido? O álcool está sendo utilizado para praticamente tudo, né? E é importante porque às vezes a gente esquece de um detalhe, alguns detalhes. Aqui a gente tem cuidado bastante. Celular, carteira, chaves. Porque, querendo ou não, como é que você faz todo esse cuidado com o sapato, de vai lá, higienize, enfim, e por que não o celular? Por que não a carteira? Por que não as chaves, né, do carro, as chaves da casa? Isso a gente também tem tido um cuidado muito grande aqui. Chegou em casa, tirou os sapatos, fez a higiene, a roupa já vai para lavar, você já vai tomar um banho também, se arrumar, porque assim, você vai tentando evitar essas situações, adotando umas regras, né? Acaba que parece que até um protocolo que você chega em casa. E, querendo ou não, a gente, como a Ana falou, a gente aprende muito pela internet, aprende muito assistindo alguns telejornais, alguns especialistas. Lá no início, a gente assistia bastante essa questão de o que eu faço, como eu vou agir a partir de agora. Quando eu falava daquela máscara tecnológica, por exemplo, e que você pontuou da questão de a gente ter que ir trocando a máscara, né? Essas máscaras tecnológicas, esse desenvolvimento dessas tecnologias, elas nos possibilitam não precisar ficar trocando a máscara a todo momento, porque ela tem um produto ela já é preparada para isso, para que você continue protegido, mas sem essa necessidade de ficar trocando a máscara a todo momento, porque é uma situação ruim, você ficar ali manipulando máscara e tal. Eu lembro que de início a gente tinha essa recomendação, né? Ande sempre com várias máscaras, aí você fica carregando aquele mundo de máscara, aí troca, coloca em alguma embalagem, né? Para você levar para casa, para lavar, para ter todo esse processo. Então, assim, em casa a gente vai adotando essas medidas e é importante a gente reforçar a questão da limpeza, é importante a gente tomar mais cuidado, igual quando a gente vai para um prédio, como é que você vai realmente tocar ali os botões, né? Vai ser com o cotovelo, nos estacionamentos, por exemplo, dos shoppings, né? Quando funciona, porque às vezes falha o sistema, mas enfim, hoje você já não aperta mais o botão. Você chega com o seu carro e é automático, o seu ticket de estacionamento está saindo automático. E você já espera que seja assim, porque, Sim. Querendo ou não, você quer tocar o mínimo possível. Aí, quando você vai pagar o serviço, já tem o dispenser de álcool. Então, você já paga, meio que automático. Você paga ali, já faz a higiene da sua mão, do seu cartão. Hoje, cartão de crédito, muita gente está trabalhando com aproximação. Teve muito estabelecimento comercial que teve que trocar as máquinas de cartão, porque teve cliente que brigou, falou, eu não quero ficar apertando os botões quando eu recebo, por exemplo, a comida na minha casa. Então, assim, tudo que você puder evitar, você vai evitando no seu dia a dia. A gente tem adotado muito isso aqui em casa. Às vezes, parecem coisas simples, mas que fazem muita diferença no dia a dia. Fazem. E para a gente finalizar,
eu acredito que não menos importante num momento como esse, também de mudanças de hábitos, é a respeito dos locais lotados. A gente vai começar a evitar mesmo as aglomerações ou também é algo assim meio que inerente ao ser humano, querer estar numa festa, estar num show, estar num churrasco lotado com todos os amigos? Ana, como é que é a sua impressão a respeito disso? Então, eu acho que nessa fase, algumas pessoas estão conseguindo, né, evitar. Infelizmente, a gente vê todos os dias no noticiário que parte da população não se solidarizou ainda, né, com a causa. Algumas pessoas que acreditam que se elas pegarem a doença, elas não vão ter grandes consequências, elas continuam se aglomerando. Mas, assim, as pessoas, pelo menos no meu convívio, assim, que eu conheço, que tem uma certa responsabilidade social mesmo, as pessoas estão evitando, né? É impossível a gente ficar o tempo todo dentro de casa, não sair para fazer compras, por exemplo, né? Não sair para resolver alguma coisa do trabalho. Mas, assim, ficar ao máximo possível, eu percebo que algumas pessoas, parte da população, está consciente, está conseguindo, sabe? E eu acho que esse é um momento também que, lá na frente, nós vamos lembrar como aquele círculo nosso de amizade reagiu a tudo isso. Quem ficou em casa, quem não ficou, né? E valorizar um pouco mais, né? Parar com essa inversão de valores. Ah, não, eu preciso de alguma coisa que às vezes é fútil, não preciso ir lá, não preciso agora, nesse momento, eu estou pensando na saúde das pessoas, estou pensando nessas vidas, né, que se foram, né, essas pessoas que a gente já perdeu. Então, eu acredito que também a gente vai começar a olhar o outro de uma forma diferente, sabendo que algumas atitudes nossas podem, sim, influenciar na vida do outro, né? Que não é só esse individualismo da pós-modernidade, né? Que alguns escritores, sociólogos falam, que é a gente pensar só em si mesmo, que às vezes a gente tem que pensar também na outra pessoa, né? Kleber. O pensamento coletivo, eu acho que realmente vai ser o que vai definir como a gente vai continuar daqui para frente. Porque cada atitude que a gente for tomando, eu achei muito interessante isso que a Ana colocou, assim, cada atitude que a gente for tomar a partir de agora, a gente tem que ter essa consciência de que o impacto não é só individual, é coletivo, principalmente nessa dinâmica da pandemia. A gente vê que muitas empresas já trocaram as suas metodologias de trabalho. É complicado às vezes, porque, por exemplo, você repensa muito dos seus hábitos. Aquele hábito de, às vezes, ir tomar um café com um amigo ou uma amiga, você já começa a repensar. É interessante que muita gente começou até a adotar, por exemplo, a questão de eu não posso me encontrar com as pessoas, mas eu posso fazer coisas diferentes. Então, pessoal trocando receitas, né, fazendo alguma coisa dentro de casa, evitando efetivamente sair. A gente vê as academias voltando a trabalhar, todo mundo tendo que fazer a higienização dos equipamentos. São pouquíssimas as pessoas, infelizmente elas ainda existem, que não prestam atenção nesses detalhes, são muito importantes. São medidas biosanitárias ali, de biossegurança, que a gente precisa seguir, porque, querendo ou não, a nossa atitude individual vai impactar no coletivo. Então, assim, sim, é importante a gente ver que estamos numa constante transformação. E os restaurantes, né, os buffets, por exemplo, que eram tão populares, né, os lugares que a gente ia comer, hoje cada um adotando uma situação diferente. Tem uns que você coloca luva, tem outros para poder se servir, tem outros que as pessoas precisam ali falar para uma outra pessoa, um funcionário, ir servindo. Então, assim, tá tudo mudando, né? A gente não vai voltar para o normal, isso é fato já. A gente está vivendo uma nova realidade. Como a gente vai reagir diante disso é o que realmente vai fazer a diferença, vai mostrar também a nossa humanidade e o quanto a gente realmente se importa com o próximo, se importa conosco mesmo, com a nossa família. E, bom, as mudanças estão aí, vão continuar acontecendo e a gente, como ser humano, acaba se adaptando sempre, né? Eu espero que a gente consiga se adaptar e evoluir junto nesse processo. Não, e ontem eu fiquei muito orgulhosa que eu recebi um vídeo do meu pai pintando o cabelo da minha mãe. As famílias estão sendo criativas. Eu tenho um primo também que aprendeu a fazer depilação a linha na esposa dele.
por causa da pandemia, para evitar essa questão da aglomeração no salão. As pessoas estão se descobrindo em áreas que antes, né? Verdade. Principalmente essa questão estética, corte de cabelo. Por aqui a gente só está vivendo mesmo esses momentos mais de gastronomia, né? De fazer receitas diferentes. A gente ainda não entrou nessa dinâmica, não. E unir a família, que é o mais importante, né? Cozinhar em casa, as pessoas sentam à mesa, estão juntos. A gente aprende a valorizar algo que estava sendo perdido, né? Que é a casa da gente, que é desacelerar, fazer as coisas mais em casa. Isso é importante também. E eu ouvi esses dias uma coisa interessante, viu, Lívia? Nas raras possibilidades que a gente tem de sair de dentro de casa, as pessoas estão começando a prestar mais atenção nos detalhes. Então, assim, era aquela avenida que você pegava, dirigia, indo para o trabalho, na correria do dia a dia, que você não via, por exemplo, que no meio da avenida, no canteiro, tinha uma árvore com um casal de araras. Sim. Você começa a perceber quanto o sol é tão brilhante. É engraçado, uma amiga me disse isso esses dias, falou assim, olha, é interessante quando a gente sai de casa, que a gente começa a valorizar mais, entendeu? Essa liberdade, a natureza, tudo isso. Então, assim, querendo ou não, o cuidado vai muito além do que só a saúde, né? A gente também vai tendo aí que cuidar da saúde mental, vocês já trataram, inclusive, aqui, vários assuntos relacionados a esses cuidados que devem ser adotados, e eu acredito que é isso. A gente está tentando buscar, dentro desse contexto da pandemia, se redescobrir enquanto pessoa, enquanto família, enquanto cidadão, porque isso é importante, é o que vai realmente definir quem somos. E eu quero agradecer, então, essa edição do Perspectiva Debate, muito legal, muito bacana, com a jornalista do site da Assembleia Legislativa, Ana Maria Assis. Obrigada pela sua participação, tem muito trabalho aí pela frente ainda, né, Ana? Obrigada, então, mais uma vez. E o Kleber Claios, jornalista da TV Assembleia, também contribuiu aqui com a gente nessa edição do Perspectiva. Obrigada pela sua participação. E olha, se você gostou aqui do bate-papo, quer compartilhar com seus amigos e familiares, o nosso canal do YouTube está à disposição, o link na tela para você, então, compartilhar com todo mundo. Obrigada pela companhia de todos. O Perspectiva, então, volta em uma nova edição com outro tema para debater aqui essa situação envolvendo a pandemia da Covid-19. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.